Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu aqui tô melhor, graças a Deus. E aí eu vim falar pra vocês o porquê do sumiço aqui do canal, do Instagram, como que estão as coisas. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou finalizando meu cabelo. Eu tô deixando ele cacheado novamente, porque até pelo tratamento caiu bastante cabelo pelas medicações e caiu cílios, caiu. E aí então eu tô preferindo do que fonte de calor. Eu gostei bastante desse olhinho da Escala de cachos e tô hoje usando esse daqui da Sala Online. Eu gosto muito da Colene Danos Extremos, mas acabou e aí até eu comprar o outro, a gente vai usando desse, vamos colocando pra jogo e fica tudo certo. Vamos lá, vou falando, tá? O que aconteceu? Eu, como algumas pessoas daqui do canal sabem, eu tenho fibromialgia e já é há bastante tempo, né, que eu tenho o diagnóstico. Eu tenho o diagnóstico de fibromialgia há 15 anos. Faz 15 anos. E cai muito cabelo. E aí, há um tempo atrás, mais ou menos um ano, eu comecei a sentir umas dores diferenciadas. Na mão, no punho e um queimor. E aí eu comecei a ficar desconfiada e perceber que eram sintomas que eu nunca tinha tido da fibro. E aí eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Na minha próxima consulta com a reumatologista eu vou comentar com ela, né? Aí fui na consulta, comentei com ela, ela falou realmente, são sintomas que não tem a ver com a fibro. E aí, vou ficar lindinha de xuxinha. E aí, ela pediu exames, pediu ultrassom e pediu ressonância. E aí, com os exames, constatou que eu estava com artrite reumatoide, uma doença autoimune. E aí, começou o tratamento. No primeiro momento, eu tomei durante 3 meses metotrexato. E é uma medicação muito ruim, muito difícil, muito difícil. Eu me sentia muito mal, era muito mal-estar, era, sabe assim, como se eu fosse desmaiar. Era realmente muito difícil. Eu tinha muita ânsia de vômito, chegava a vomitar, mexeu com o meu intestino também. Tudo que eu comia eu me sentia muito mal. Nisso foram 3 meses, que eram 3 meses obrigatórios dessa medicação. E não tinha como eu sair dela. E aí, com o tempo, eu comecei até a perceber algumas coisas que me ajudavam, assim, a diminuir esses efeitos colaterais. E que depois, se vocês quiserem, eu conto tudo mais detalhadamente pra vocês, né? Pra não ficar um vídeo tão extenso. E aí, eu comecei a já chegar no final desse tratamento. Só que eu falei pra minha médica, não tava dando. E ela falou, realmente, eu vomitava tanto, eu passava tão mal, e eu comecei a perder muito peso, devido ao tratamento, à doença e tudo mais. Aí ela falou assim, olha, então a gente vai trocar. Deu os 3 meses, a gente vai tentar um outro. Falei, ok, vamos lá. Eu tô aqui aberta aos tratamentos, ao que puder fazer, né, pra melhorar tudo isso. Eu gosto sempre de passar um pouquinho de olhinho antes no cabelo, eu sinto que diminui, sabe assim? O frizz, a porosidade, acaba tendo um day after melhor. Por isso que vocês estão vendo eu passar sempre um pouquinho de óleo de cada lado. Aí eu peguei e comecei a tomar um outro medicamento. Primeiro dia que eu tomei, eu senti algo estranho. Ok. Depois, quando eu
Tava no segundo dia, eu comecei a ver o meu rosto vermelho e inchando. Nisso foi indo pro pescoço. E aí chegou uma hora que eu realmente vi que eu tava tendo uma reação alérgica. Fui pro PS, o médico falou, suspende e tenta falar com a sua médica. Falei, ok. Suspendi e já tentei falar com ela o mais rápido possível. Fui até lá, fiz plantão na clínica pra, ela me atender, porque não queriam marcar só mais lá pra frente. Eu falei, não tem condições. Aí ela me atendeu, ela é um amor, doutora Juliana. E aí ela pegou e falou assim, olha, então agora a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai pro imunobiológico. Só que você tem que fazer uns exames antes, pra ver que tá tudo ok. Porque como diminui algumas coisas da imunidade, então, sabe, pode ter algo que faça ser perigoso, assim, de você tá tomando. Falei, ok, sem problema. Aí fomos e eu fiz um exame de sangue chamado IGRA e às vezes eu olho pra lá, amores, porque tem um espelho ali, tá na minha frente, só pra me dar uma olhadinha, tá? E aí eu fiz o exame de sangue, esse IGRA, e fiz também um raio-x do tórax. E aí o que aconteceu pra minha total surpresa? No meu exame de sangue, deu que eu tinha uma bactéria latente de tuberculose. Quer dizer, não tá ativa no corpo, mas tá lá adormecida, esperando alguma brechinha. E aí, com isso, ela falou assim, olha, você não pode entrar, porque pode ser extremamente perigoso, porque ela pode, entre aspas, acordar no meio do tratamento e você, não tem imunidade pra aguentar, combater ela. Então, você vai fazer um tratamento, é um tratamento que só tem no SUS, e com um antibiótico muito forte, né, uma medicação bem forte. E aí, falei, ok, vamos lá. Nisso, eu indo pra outra medicação, fora as outras que eu já estava tomando. Aí, fui e comecei a tomar uma vez na semana. Eu ia toda semana na UBS e tomava esse medicamento. Eu acabava de tomar esse medicamento, nossa, bem que a enfermeira lá me avisou. Vinha uma ânsia de vômito, na hora. Eu sempre tinha que levar uma balinha, um pouquinho de água gelada, com limão, alguma coisa, porque, na hora vinha, sabe assim, uma vontade de vomitar. E, nossa, muito difícil. Mas, graças a Deus, passei por esse tratamento. Comecei a tomar o meu imunobiológico, estou tomando ele, vai fazer 5 meses que eu tô tomando. Eu tô nessa nova fase, nesse novo momento do quê? De uma adaptação. De uma adaptação pra mim novamente, porque eu já tive que fazer isso com a fibro, mas novamente, de saber que tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que não dá pra me fazer, e tá tudo bem, sabe? Porque no começo eu me cobrava demais, ficava triste demais, porque você tem uma vida ativa, e aí cada vez mais você vê isso saindo do seu controle, e você não conseguindo fazer as mesmas coisas, e é muito difícil. Dá uma tristeza, dá uma sensação de inutilidade muito triste. Desculpa, meninas. Mas, dá uma sensação muito ruim. Então, eu tive que me adaptar a isso. E esse tempo que eu fiquei longe do canal foi realmente também pra me estruturar o meu corpo, que ele tava precisando de uma pausa, foi pra mim estruturar minha mente, que tava a mil. O que o meu corpo estava lento em fazer as coisas, a minha mente estava a mil, minha mente não parava, a minha ansiedade lá em cima, e querendo fazer mil coisas, e não podendo, e não conseguindo. E muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. Mas aí agora eu tô melhor, tô
com a medicação tá tudo mais estabilizado, em remissão, né, a doença parou de avançar, porque é uma doença autoimune, então ela só avança ou tem uma remissão, ela não tem uma cura, né, ela é uma doença crônica. E aí, que era outra coisa que eu tive que pensar, meu Deus, nossa, 2 doenças crônicas, mas vamos lá, sabe? Ao mesmo tempo eu pensava, a vida não pode parar, tá difícil mesmo, não pode. E a minha família, assim, sempre é um amor comigo, sabe? Me ajudando, me dando apoio, me dando forças. E então, eu, com tudo isso e com essa melhora, eu decidi voltar pro canal, decidi voltar pro Instagram, senti muita saudade, me faz muita falta essa interação com vocês, essa troca, e eu fico feliz de estar de volta. Meninas, aqui na frente eu costumo jogar, aqui eu tô olhando no espelho, mas eu costumo jogar tudo pra trás, porque eu acho que quando seca fica melhor pra não ficar marca, porque eu já tenho uma entrada já bem grandinha, aí eu acabo secando tudo pra trás e aí depois eu vejo de que forma que eu prendo ele. Apesar que eu também, ao mesmo tempo, não deixo de repartir nem de prender por causa da minha entrada, não. É a minha entrada, faz parte de mim, vai ficar aí e é isso, né? Não tem o que fazer. Então agora eu tô aqui de volta e perto do carinho de vocês. Obrigado pelas mensagens de perguntando como eu tava e tudo mais. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada. E aí agora eu tô de volta, e aí agora vamos lá, vamos gravar, vamos continuar vivendo, mesmo com as dificuldades, a vida não dá pra parar. E aí a gente vai. E se vocês quiserem saber algo a mais, pode me colocar aí nos comentários que eu respondo, pode mandar lá na DM do Instagram e a gente conversa, tá bom? E o que eu puder ajudar e tudo mais, ou explicar melhor sobre o processo depois, porque tem toda uma documentação que eu tive que reunir para comprovar, para poder pegar o imunobiológico pelo SUS, porque é um remédio de alto custo, é um remédio realmente muito caro, muito caro. Eu brincava que antes, se vendesse o nosso carro antigo, só dava para comprar 2 caixas. Então, assim, é bem caro realmente. Chega em torno de 10 mil reais, 12 mil reais cada caixa. E então com isso eu consegui pelo SUS. Aí se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso ou sobre qualquer outra coisa, ou só quiserem conversar, tá bom? É só mandar na DM ou colocar aqui nos comentários, tá? E aí a gente vai se vendo nos próximos vídeos. E eu tô muito feliz, de coração aberto. Tô muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Então, um beijo enorme, obrigada pelo carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!